Olá, eu vou mostrar para vocês agora como configurar o CFOP. Tá, nós vamos aqui em menu faturamento, gerenciar CFOP. Tá. Cliquei em filtrar para eu fazer o cadastro. Eu vou clicar em novo. Tá? Aqui eu posso especificar uma CFOP exclusiva para uma empresa. Ou seja, se o pedido estiver vinculado para a empresa Card System, essa CFOP vai exibir somente para Card System. Se eu falar que eu quero para DSID Card, ele só vai ser exibido para DICSD Card. Tá? Se eu não marcar nenhuma, todas as empresas vão poder usar essa CFOP. Legal? Aí, aqui eu consigo informar qual o regime tributário que eu vou cadastrar essa CFOP. Primeiro eu vou marcar o regime normal, ok? Você está vendo que conforme eu marco o tipo de regime, ele configura a tela de uma forma diferente para mim. Tá? Então eu vou deixar aqui no regime normal. Eu vou informar qual é a forma de emissão da nota, se é normal, ajuste ou devolução. Eu vou deixar marcado normal. O tipo de configuração. O que isso aqui quer dizer? Eu tenho 3 tipos de configuração da CFOP. Primeiro, definido na própria CFOP. O que isso quer dizer? Lembra aquela história da classificação? Ele vai ignorar a classificação, ele vai ler toda a informação de tributação aqui, direto da CFOP, certo? Então eu vou falar, olha, isso aqui é uma venda de mercadoria. Tipo de movimento, saída. O status, ela está ativa. Se eu deixar inativa, ela não vai aparecer para poder emitir nota. A CFOP interna, 5201, acho que é isso. E a CFOP externa, ou seja, for uma venda dentro do estado, 5201, se for uma venda fora do estado, 6201, tá? Como é uma CFOP configurada dentro dela mesmo, eu só te dou 2 opções, ou interna ou externa, tá? Se fosse uma interna com ST ou uma externa com ST, acho que é isso daqui, tá? 5201, 6201. Aqui eu vou configurar se eu quero calcular o ICMS, a origem do produto, tá? Se ele é nacional, estrangeiro, estrangeira e assim por diante. O CST eu também configuro aqui porque eu esqueci a classificação, não vou mais buscar nela. Alíquota interna, redução caso tiver, o MVA e o ICMS externo, que é a alíquota interna para onde eu estou vendendo, tá? Vamos supor que é 18. Aqui eu vou informar se eu vou calcular o PIS, ok? 0,30. Se eu calculo CONFINS, tá? 2%. Se eu for uma indústria, eu consigo também configurar a questão do IPI. Como eu não sou, eu vou falar que não é sujeito a IPI. E aqui eu tenho, ó, gerar cobrança NFE. O que isso significa? Na DANF, no XML, eu vou informar as tags em relação à cobrança. Quando eu não enviaria isso? Por exemplo, se fosse uma CFOP de devolução. Uma devolução ou uma simples remessa. Existem algumas notas que eu não preciso gerar cobrança. Então eu não marco. Se eu deixar marcado, eu vou gerar cobrança na nota normalmente, tá? Considerar o desconto concedido de forma incondicional. Subtrair o valor do desconto da base de impostos. E aqui nós temos o diferencial de alíquota para a operação interestadual destinada ao consumidor final. Não calcular MVA. Caso a opção esteja marcada, o sistema não calcula o MVA, certo? Cliquei em salvar, pronto. Quando eu for emitir uma nota, selecionar essa CFOP, ele vai ler essas configurações. Ou seja, todos os produtos dentro da nota que estão utilizando essa CFOP, eles vão respeitar essa regra, tá? Vai calcular o ICMS, a origem do produto é 0, independentemente se na classificação fiscal estiver outra configuração. Beleza? Agora eu vou fazer um cadastro de uma CFOP que, ó, que ele está falando para mim, ó.
o CFOP e CST/CSOSN definido pelo NCM. O que isso significa? Eu vou colocar aqui também, venda de mercadoria. Movimento de saída, status, vou calcular o PIS, vou calcular o COFINS, não calculo o IPI, tudo certo, tá. Eu vou voltar lá para a classificação fiscal, filtrar, placas, alterar. Tá vendo que eu tenho uma aba outras configurações? Quando eu falo aqui na minha CFOP que o tipo de configuração é CFOP e CST/CSOSN definidos pelo NCM, ele está dizendo que, olha, a CFOP você vai pegar lá na classificação. Na aba Outras Configurações, eu consigo fazer toda essa configuração. Tá? Eu consigo pegar aqui, olha, a CFOP interna vai ser 510102, externa 6102 e se tiver ST, 6405. Ok? Então, quando eu uso essa modalidade, esse tipo de configuração, eu vou pegar essas informações do CFOP, interno, externo, o CST ou CSOSN, aqui direto da classificação fiscal. Ok? Então, esse é o nosso segundo tipo de configuração. Você está vendo aqui, ó, qual tipo de configuração? CFOP, que é dentro dela. 888 indica que você vai pegar essas informações, somente essas, na classificação. E temos a mais utilizada, que é o CST e o CSON definidos na classificação. Vamos lá. Venda de mercadoria definido NCM. Definido no NCM, tá? Aí sim eu consigo informar 4 tipos de CFOP. A CFOP interna, a CFOP externa, a CFOP interna com ST e a CFOP externa com ST. Ok? Então, 4 tipos de operações, essa CFOP aqui, ela vai gerenciar. Legal? Então, eu vou calcular PIS, COFINS, 65, 2%, ok, salvar. Beleza, já configurei, já tenho minha classificação configurada, já tenho minha CFOP configurada. Agora eu vou ir para a configuração das empresas, tá? No próximo vídeo eu mostro para